Dia 24 de abril, Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, 21 anos de resistência. Bem, vocês vão agora conhecer um pouco da história do surdo. Eu sou a professora Jéssica, esse é o meu sinal. Eu sou professora do curso de Tradução e Interpretação em Libras. Vamos observar agora essa linha do tempo. Então, observem. Agora eu vou fazer um breve histórico de como aconteceu o conflito do Congresso de Milão. Então, no país, a Alemanha, a metodologia era a oralização. Já na França, eles focavam no ensino da Libras para as crianças. Então, começou aquele conflito, né? Qual seria o melhor para a educação do surdo? A metodologia da Libras ou da oralização? Então, foi combinado em Milão, na Itália, fazer um júri, certo? E as pessoas votavam e qual seria o melhor método para a educação do surdo. Então, Alexandre Graham Bell veio para cá também, para o Congresso, participou do júri, certo? Foi ele que também foi o criador do telefone, viu? Que surgiu no mundo todo. Então, ele também participou do Congresso de Milão. E qual seria a melhor metodologia para o surdo? A oralização ou a Libras? Então, os surdos eram incentivados a ter a Libras, né? Mas aí alguns países, feito a Alemanha, preferia a oralização. Aí começou realmente o conflito. E quem seria o vencedor? Né? A oralização, infelizmente, venceu, certo? E foi difundindo em todo o mundo esse método de ensino. Então, no período de 6 até 11 de setembro de 1880, como vocês podem observar na foto, existiu esse julgamento, esse júri, onde o professor, na Alemanha, como está mostrado aí na foto, preferiu a oralização. E na França, as crianças surdas, elas aprendiam a Libras. Então, teve que acontecer realmente a votação. E a metodologia foi a oralização que ganhou. Teve mais votação para a oralização. E os surdos ficaram angustiados porque ele preferia a Libras, né? E eles foram proibidos de usar as mãos para fazer a sinalização. Então, como venceu a oralização? Então, começou a metodologia nas escolas da oralização. Então, o professor, ele colocava a mão na garganta das crianças para estimular a fala. As crianças, elas eram obrigadas a falar, entendeu? E elas tinham as mãos amarradas, presas, porque não podia usar a mão de jeito nenhum. Era só a fala, a oralização. E as crianças surdas cresceram angustiadas, né? Então, nesse período, que foi entre 1880, certo? Que foi o método da oralização em todo o mundo, então, e a Libras não poderia ser mais usada pelos surdos, então existiu muita momento de luta, de opressão, tal, muito sofrimento por parte dos surdos. Tanto a família como os amigos, eles apoiavam que a Libras voltasse.
Então, nas escolas, elas foram surgindo voltadas para a educação dos surdos. Então, existiu muito debate, muito movimento, certo? Para que a oralização ela fosse difundida, né? E que a Libras voltasse. Então, surgiu aqui no Brasil, em 1855, a primeira escola no Rio de Janeiro para surdos, que é conhecida como o INES. Então, com o apoio de Dom Pedro II, ele veio para cá, para o Brasil, certo? Por quê? Porque o neto dele era surdo também, certo? Então, como era que ele ia ser alfabetizado? Então, ele trouxe o neto para cá, para o Brasil, para estudar também. E também chamou o professor francês Ernest Huet. Esse é o sinal de Huet, certo? Porque antes na França ele já alfabetizava os surdos já na Libras, e ele foi convidado para vir para cá, para o Brasil, para poder ensinar também as crianças daqui do Brasil. Aí foi quando surgiu, em 1855, a escola para surdos. Então, todo esse período, de 1880 até esse período, aconteceu a influência só da oralização, certo? Aí, aos poucos, foi mudando, certo? Então, precisava dessa mudança, né? Porque as crianças surdas, elas não aceitavam, né? Elas ficavam oprimidas. Aí foi quando aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, essa escola, né? Que melhorou muito na educação do surdo. Esse período também aconteceu grandes movimentos, porque as pessoas surdas, elas não desistiram, elas lutaram esse período todo, muito movimento, muitas reivindicações. E o povo surdo? Então, acontecia vários movimentos, porque eles queriam dar um basta nisso, nesse sofrimento, nessa oralização. Eles queriam usar as mãos, eles queriam usar Libras. Né? Eles queriam ser livres, eles queriam ter sua própria escolha. Então, não precisava de influência de ninguém. Né? Então, eles lutavam, eles se juntaram, certo? Tanto a família, como os amigos, como os professores, todos eles apoiaram, certo? Nessa luta. Então, nesse período, a gente pode observar que teve esse documento também que foi de grande importância para o mundo, que é o WFT, em 1951, então, que assegurava que as pessoas surdas, certo? Elas tinham os direitos. Né? E foi acopiado também para essa luta. Então, o FENES também surgiu em 1987. Igual a WFD, que era mundialmente, a FENES, ela é conhecida em todo o Brasil. Em todo o Brasil existe essa associação, certo? Lutou também pelos movimentos do surdo, igual ao INES, em várias causas também, juntamente com a família, com os amigos. Então, eles queriam provar, certo, que o surdo, ele precisava dessa fluência na Libras, entendeu? Isso assegurava que o surdo ele se desenvolvia, sim. E eles conseguiam,
Então, o que é língua e o que é linguagem? Então, essas duas palavras eram muito discutidas no movimento, entendeu? O livro da Câmara Técnica Surdo e Língua de Sinais. Então, muita gente se confunde, o que é língua, o que é linguagem. Então, existiu a pesquisa, certo? E foi lançado um livro explicando justamente isso. Tanto Marlene Gotti, do MEC, como também Tânia Felipe, da UPE. Então, são daqui de Recife, daqui de Pernambuco. Então, elas lutavam muito lutavam sobre essa questão, né, do que é língua e do que é linguagem. Isso em 1996 foi lançado esse livro. Então, esse projeto, aquela lei do Senado, número 131 de 1996, então, era uma proposta escrita para assegurar a luta, certo? E ele vinha explicando tudo. Tudo detalhado sobre esse projeto que foi aprovado, sim. E a nossa realidade surda em relação à comunicação visual, ela não é menos valorizada porque a nossa comunicação é visual. E foi um grande marco para a nossa luta, para nós conseguirmos a comunicação. Então, nesse período também existia seminários sobre a língua de sinais. Então, existiu o projeto em Libras, bastante interessante, que foi marcada a nossa luta, certo? E a causa da lei também, ela foi se desenvolvendo e em todo o Brasil ela foi sendo divulgada, certo? Isso em 2001, certo? E ela foi sendo difundida também para todos os estados do Brasil. Então, tanto os instrutores como os intérpretes de Libras, todos participavam, como vocês podem observar aí na foto. Isso foi no ano de 2001. Já começou o movimento. Bem, então durante esse período, até hoje, certo? Foi aprovada a Lei Federal em 2002, a Lei 10.436, em 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como a língua oficial. Então, o decreto também 5626, que garante acessibilidade em alguns locais, como hospitais, faculdade, escola bilíngue e escola inclusiva também. Então, o decreto e a lei, ela se expandiu. Então, essa lei é bastante detalhada. E aqui no Brasil, tanto a família como as escolas, elas não precisam obrigar o surdo a oralizar, não. O surdo, ele tem vontade própria, né? Ou ele oraliza ou ele usa Libras, entendeu? Mas antigamente não. Antigamente o surdo ele era obrigado a só oralizar. Sempre era proibido de usar Libras. Então era um momento de muito sofrimento, certo? Até que veio a lei e garantiu a nossa vontade própria, né? Ou a oralização ou a Libras, por vontade própria. Não a questão de ser obrigado a ser oralizado, né? E essa lei veio para nos ajudar. Então, durante muitos anos, muito tempo de luta, a gente não ficou parado não. Até hoje, a gente continua lutando. Então, você pode observar o surdo na sociedade
Ah, aquela pessoa é surda. Então, ela é uma pessoa importante também. Ela aceita ser surda. Ela tem a sua própria identidade. Ela tem a identidade surda. Então, o surdo para a sociedade, família, escola, trabalho. Então, a lei de Libras própria. Então, escola bilíngue, certo? Que é a escola que é L1, que é a língua majoritária é a Libras, certo? A L2, ela vem no português, certo? Então, tanto a sociedade, certo? Que não sabe de Libras. Então, como é que a gente pode se comunicar? Entendeu? A gente também precisa aprender L2. Eu sei, mas a L1 nossa é a Libras. Então, escola bilíngue dentro de várias disciplinas, certo? O professor, ele precisa saber português, matemática, ciências, biologia, certo? Tudo ensinado em Libras, certo? Então, a escola bilíngue, certo? E tem várias disciplinas também que é ensinado. A disciplina de matemática, de geografia, de história, de ciência, biologia. Então, o professor surdo, ele ensina toda a disciplina e não precisa do intérprete, certo? O intérprete, ele só está na escola quando ela é inclusiva, certo? Aí o surdo escolhe ou a educação bilíngue ou está em escola regular com o intérprete, certo? Então, eu sou surda, eu uso a L1 para me comunicar, eu uso a Libras. Então, eu não me preocupo com palavras, palavras em português. Sim, não, eu nasci surda. Então, minha identidade é surda. Essas são as referências no qual eu busquei como fonte de pesquisas para esse tema. E eu quero dizer para vocês sobre a importância de vocês estarem junto com a comunidade surda, junto com o surdo, certo? Participando de várias coisas para o seu processo de aprendizagem também. O contato com o surdo é muito importante, né? Tanto no curso como na faculdade. Então é bom, certo? Você fazerem um curso. Tchau! Minha gente, eu não consigo.